E se eu te dissesse que a maior parte do que tem te desgastado não nasce no mundo que você vê? Talvez o problema não seja sua rotina, nem as pessoas, nem o cansaço físico. Talvez o problema seja outro. Você está tentando viver uma vida espiritual como se o mundo espiritual não existisse. Muitas pessoas, muitas mulheres cristãs hoje estão exaustas, não por falta de fé, mas por estarem lutando batalhas sobrenaturais com ferramentas naturais. E hoje nós vamos falar algo importante. Existe um universo inteiro ativo ao seu redor. E ignorá-lo está custando caro demais. Se a sua fé perdeu o peso, se Deus parece distante, se a oração parece bater no teto e voltar, esse momento é o seu ponto de virada. Que alegria! Mais um episódio da série Além da Superfície, o resgate da fé real, baseado no livro Verdadeira Espiritualidade. Se você está chegando agora, nós estamos justamente aprofundando a nossa verdadeira espiritualidade, baseados nessa obra de Francis Schaeffer. E nada aqui é superficial. No episódio 1, nós fomos confrontadas com o coração. A verdadeira espiritualidade começa dentro do coração. E o teste é real. No episódio 2, nós enfrentamos a cruz e aprendemos que sem morte do ego não existe vida com Deus. No episódio 3, nós avançamos. Descobrimos que não fomos chamadas apenas para morrer para o ego, mas também para viver no poder da ressurreição agora. E aqui chegamos num ponto crítico. Tudo isso pode se tornar teoria se você viver como se o universo espiritual não existisse. E é exatamente isso que Schaeffer ele denuncia no capítulo 5. É o ponto de virada, é onde o autor conecta a vida espiritual à visão bíblica da realidade total. E Schaeffer ele vai fazer uma afirmação extremamente desconfortável. A nossa geração é naturalista, mesmo dentro da igreja. Naturalismo é viver como se tudo fosse apenas matéria, causa e efeito. Um universo de sistema fechado, de causas naturais. É dessa forma que Schaeffer define o naturalismo. E aqui está o perigo silencioso. Perda da realidade espiritual. Você pode crer em Deus, mas viver como se Ele não estivesse presente. E aí Schaeffer chama isso de teto baixo. Você lê a Bíblia, mas vive como se estivesse sozinha no quarto. Você ora, mas no fundo age como se estivesse falando com o vazio. E aos poucos a fé perde a cor. A presença perde peso, a vida cristã vira mecânica. O perigo para o cristão é que esse pensamento se infiltra silenciosamente, como um nevoeiro, fazendo com que percamos a noção de realidade na vida cristã, porque o nosso teto está baixo demais. Com receio de espiritualizarmos tudo, nós fomos para um outro extremo.
E agora agimos como se nada fosse espiritual. E a verdadeira espiritualidade exige que vivamos com as janelas intelectuais abertas para o sobrenatural. Então, o autor Schaeffer enfatiza que conceitos discutidos anteriormente, como a gratidão, só fazem sentido em um universo pessoal onde um Deus objetivo existe. Da mesma forma, a morte redentora de Cristo não teria significado sem a existência de um Deus pessoal, com caráter santo, diante do qual o homem possui culpa moral real. Mas sem o sobrenatural, o cristianismo seria apenas um auxílio psicológico ou uma ferramenta sociológica vazia. É por isso que nós precisamos entender que existem as duas realidades. A Bíblia nunca apresentou um universo fechado. Ela apresenta um universo completo. E Schaeffer usa uma imagem simples, mas que faz a gente entender. Ele traz a imagem da laranja. A realidade tem duas metades: o mundo natural, o visível, e o mundo sobrenatural, o invisível. E as duas são igualmente reais. O que chamamos de sobrenatural não é algo distante, não é algo incomum. Nós apenas chamamos assim porque normalmente não o vemos. É apenas algo que você não vê com os olhos físicos, mas está aqui agora. E aí, mais uma vez, Schaeffer traz a ideia relembra o Monte da Transfiguração. Não, eles não foram para um outro lugar. Ele estava ali, no mesmo chão, no mesmo tempo. Se houvesse um relógio, ele continuaria marcando. Isso mostra que o céu não está longe. O sobrenatural não está distante. Ele está atravessando a sua realidade agora. Ser cristão bíblico significa viver na prática nessas duas metades. Hoje, e não apenas esperar por isso na hora da morte. Eu gostaria que você visualizasse duas cadeiras. A primeira é a cadeira da fé, onde o homem encara a realidade total, visível e invisível. E a segunda é a cadeira da falta de fé, onde se vê apenas o lado natural. E aqui está o ponto mais profundo desse episódio. Muitas de nós vivemos entre essas duas cadeiras. E quando você tenta viver a vida espiritual sentada na cadeira da falta de fé, três coisas podem acontecer. Você começa a agir na carne. O eu volta para o centro. Segundo, você está apenas brincando de espiritualidade. Sabe, como criança quando brinca de soldado enquanto a batalha real acontece em regiões celestiais. E terceiro, Deus não honra esse tipo de ação porque não nasce da dependência dele. A obra de Deus feita na força humana não é obra de Deus. O sobrenatural está perto. Talvez você pense isso tudo parece distante demais, mas a resposta bíblica é clara, não está distante. Schaeffer cita exemplos bíblicos para provar que o sobrenatural está próximo. Jacó em Manaim, ele viu 2 acampamentos reais, lado a lado, o seu e o dos anjos. Eliseu, seu servo, só precisou que seus olhos fossem abertos para ver o sobrenatural, para ver cavalos e carros de fogo que já estavam lá. Em 1 Coríntios 4:9, Paulo explica que somos um
um espetáculo para anjos e homens. Estamos em um palco sendo observados pelo mundo invisível. Schaeffer traz essa representação. Existe uma relação de causa e efeito entre o que fazemos no visível e a reação no invisível, como anjos que se regozijam quando um pecador se arrepende. A pregação do Evangelho, ela não deve ser apenas uma mensagem simples, mas uma demonstração do poder de Deus, do poder do Espírito. A espiritualidade cristã não é misticismo vago ou experiência induzida por algo ilícito. É fruto de relacionamento com a Trindade. Momento a momento, com todas as janelas intelectuais abertas. É viver a realidade do Cristo ressurreto operando por nosso intermédio pela fé. Então, eu te faço uma pergunta honesta. Em qual cadeira você tem vivido? Eu fiz essa pergunta para mim mesma. E mais profundo ainda, sua oração tem sido conversa ou apenas repetição? Essa semana faça algo diferente. Quando um problema surgir, não diga apenas, eu preciso resolver isso, mas peça para o Senhor abrir as janelas. Reconheça que o Senhor está com você e que essa realidade não é só natural. Você pode desfrutar de uma intimidade que vai trazer o sobrenatural. E a única forma de viver a fé cristã de verdade, porque teologia, doutrina sem realidade vira filosofia. Então entenda isso. Você não está sozinha no seu quarto, no seu carro, na sua rotina. Você não está sozinha na sua dor. Deus está com você aqui e agora. Você está sendo observada. E essa é a parte que muda completamente a nossa postura. Quando você escolhe fé, isso ecoa no mundo invisível. Quando você escolhe incredulidade, isso também ecoa. Sua obediência não é pequena. Sua fé não é insignificante. Você está em um palco espiritual. E viver consciente disso muda tudo. E prepare-se, porque no próximo episódio nós vamos entrar em algo ainda mais profundo. O que acontece quando essa realidade sobrenatural encontra o nosso pecado? E como o sangue de Cristo atua no nosso passado, no nosso futuro e hoje no nosso presente. Esse é o episódio que liberta. Se inscreva no nosso canal, porque essa jornada não é para quem quer superficialidade, é para quem quer Deus de verdade. Até mais.